Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. 300 fiéis são mais do que 200 mil infiéis para o Senhor? Uma luta da vida ao lado do Senhor, nós vamos ter sucesso? Será que em nome das condições atuais da vida é que provamos a nossa fé? Que tipo de luta ou guerra estamos travando nos dias de hoje? Será que uma ala pode fazer toda a diferença? Quais situações da vida que nós precisamos fazer um conselho para tomar decisões? Como o Senhor escolhe os seus líderes? O que seria uma tocha acesa e uma buzina ou trombeta nos dias atuais? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Hoje, então, nós vamos estar estudando o livro de Juízes. É um dos livros onde nós podemos encontrar muitas doutrinas e princípios aplicáveis. E nós vamos tentar hoje, juntos aqui, aprender vários princípios. Embora a própria designação da aula do Vem e Segue dessa semana é muito longa. E eu escolhi então, nessa primeira parte, apenas um capítulo, de Juízes, capítulo número 7, onde aqui eu acredito que nós podemos e vamos aprender muitas coisas importantes, princípios aplicáveis que nós podemos usar em nossas vidas. Vamos lembrar que aqui nesse momento do Velho Testamento e nesse contexto da história que foi registrada, eles estão em guerra, mas é uma guerra literal mesmo, com espada, com todo tipo de armas daquela época. E nós vamos procurar identificar o que tipo de guerra nós estamos travando nos dias de hoje e quais são algumas armas que nós podemos usar para nos defender. Apenas antes de entrarmos no capítulo de Juízes, capítulo número 7, do versículo 1 ao 23, nós vamos ver. Gostaria de lembrar aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal Ramilfo Ensina, ativem o sininho e compartilhem com as pessoas que vocês gostariam que pudessem assistir esse vídeo. Então, nessa história, começando lá no capítulo número 7 de Juízes, e nós vamos ver aqui a história de um homem, um grande homem chamado Gideão. E Gideão, então, ele tinha que na verdade, governar ou conduzir alguns homens numa batalha. Lembrando só, antes de lermos os versículos, existe um hino na igreja, que é o hino número 203, na segunda estrofe, diz o seguinte: obreiros são poucos e grande é o labor, mas combateremos com fé e valor. E nós vemos hoje, nos dias atuais, obreiros são poucos e grande é o labor. Muita coisa para ser feita, muito trabalho a ser executado. Mas combateremos com fé e valor. Como nós vimos na aula passada, aquele triângulo do poder, o homem natural nos mostra que somos insuficientes em poder para conseguir as coisas, mas quando buscamos a ajuda de Deus, na prática então vai vir os desafios e nós vamos poder sobrepujá-los com a ajuda de Deus, com o poder de Deus. E nós vamos ver nessa história, e na verdade praticamente essa história ela se resume talvez numa dessas escrituras também. Eu vou usar uma do livro de Mórmon, segundo Nef 6,17, quando o Senhor diz: eu lutarei contra os que lutarem contra ti. Então aqueles que estão aliados com Deus, são obedientes, buscam a ajuda de Deus, o Senhor faz essa promessa: eu lutarei contra aqueles que lutam contra vocês, ou contra as coisas que são corretas. Então uma das coisas que às vezes vem à nossa mente, dependendo
de algum desafio que nós nesse momento estamos passando, às vezes vem essa consideração. Em nome das condições, nós degradamos as ações. Então, às vezes, de acordo com as condições, nós às vezes desanimamos e aí não, né, tomamos a decisão de não prosseguir, não perseverar e acabamos degradando as boas ações, aquilo que nós podemos fazer, mesmo dentro dos desafios que estamos passando nesse momento. E eu gostaria até de usar uma escritura, quando o apóstolo Paulo ensinou muito bem, e nós temos nas escrituras modernas também, essa confirmação dessa escritura, que se encontra em Efésios 6,12, né? Então, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, pois haverá sempre oposição, como nós já sabemos, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes deste mundo, né? Em 2 Coríntios 4 fala que existe, e nos dias atuais não é diferente, aqueles que na verdade falsificam a palavra de Deus. E o que seria na verdade falsificar? É ensinar a doutrina de Cristo de uma maneira distorcida do real, né, do real significado. Algumas aulas anteriores nós vimos lá aquele ensinamento do presidente Pedro, onde ele diz que os ignorantes e os inconstantes distorcem, né, a realidade da doutrina de Cristo. E esse verbo, na verdade, distorcer é o seu real significado. Por isso que nós temos que conhecer por nós mesmos, para que não sejamos, na verdade, cegados, né, no entendimento. E aí nós temos que lutar nos dias atuais. É uma luta mais espiritual do que literal, como nós vamos ver nessa história. E ele diz: contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade, que são as combinações secretas, e nos lugares celestiais. Então, ninguém pode negar hoje quantas combinações secretas em todas as áreas do mundo nós encontramos. Isso que já existia desde o Velho Testamento, Novo, o livro de Mórmon fala muito sobre isso, e que nós possamos, para não sermos enganados, conhecer a doutrina de Cristo para agirmos corretamente. Então eu gostaria agora de convidá-los a abrir as Escrituras. Juízes 7, e nós vamos ver do 1 ao 23. Eu vou fazer alguns comentários durante alguns versículos, para nós podermos juntos aqui identificar aplicações para os dias de hoje, né? Em relação a isso. Vocês estão vendo aqui atrás de mim algumas, na verdade, sinalizações ou placas de trânsito que nós conhecemos, né? Mesmo para quem não dirige, conhece essas placas, né? Então, algumas placas mostram ou nos informam o que nós precisamos fazer para que o trânsito corra de uma maneira apropriada e correta. Então, existem algumas placas que, de uma certa forma, proíbe para manter o trânsito normal, e tem algumas placas que autorizam a pessoa a fazer determinadas coisas. Então, que nós possamos tirar essa lição, lembrando, né, que é uma coisa que é comum a gente ver as placas na rua, quando mesmo aquele que dirige carro, aquele que está no carro às vezes, vai sempre ver essas placas, lembrando de uma analogia que nós podemos fazer nas coisas de Deus também. Deus, ele coloca essas placas espirituais nos avisando, isso é proibido e isso é permitido. Então nós vamos ver alguns aspectos aqui do que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer para obter um sucesso. Vamos lembrar que era uma guerra literal, e vamos tirar algumas lições espirituais para os nossos dias de hoje. Então aqui nós vamos aprender a respeito do Gideão. Vamos ler o versículo 1 do capítulo número 7. Então, versículo 1 diz o seguinte: então Jerubaal, tá? É o nome dele, ou no caso Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o acampamento dos midianitas para o norte, junto ao outeiro de Moré no vale.
Então, na verdade, nós vamos ver mais adiante, embora aqui no versículo não fala o número de homens, mas ele falou que tinha todo acampamento com ele nesse lugar. E nós sabemos que eram 32 mil homens que Gideão tinha para liderar nessa guerra. Então imagine, 32 mil homens. Jogando nos dias de hoje, para nós termos uma visão da quantidade, de acordo com o manual de instruções, para você organizar uma estaca, precisa ter pelo menos 1.900 fichas, né? Isso em uma média, né? Arredondando para 2.000. Então tem que ter 2.000 fichas para você já iniciar um processo para criar uma nova estaca. Então, na verdade, se nós formos levar em consideração esses números, 2.000, então o Gideão, ele tinha em suas mãos, ou sobre sua liderança, 16 estacas, né? 32 dividido por 2 dá 16 mil. Então ele tinha 16 estacas, e em cada estaca 2.000 pessoas, né? E era o número que ele tinha aqui, né? E dessas, né, 16 estacas, então imagina, 16 estacas pega praticamente um estado inteiro, né? Do nosso país, por exemplo. Então, como por exemplo São Paulo, né? Então, imagine 16 estacas, né, espalhadas por São Paulo. Aí vamos lá no versículo 12, para nós podermos, então vamos lembrar que Gideão tinha 32 mil homens para ele liderar. No versículo 12, agora vai falar dos inimigos que eles iam guerrear. Os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis, os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Então aqui diz que a quantidade de inimigos era inumerável. O Gideão, ele tinha um número determinado, 32 mil. Mas o inimigo que eles iam ter que guerrear contra eles era com os gafanhotos, como diz aqui, né? Os gafanhotos no deserto e no vale, né? E eram inumeráveis, quer dizer, de uma certa forma não tinha como contar, era muito, né? Mas para nós podermos entender o processo, que nós vamos ver aqui, um milagre, vamos colocar um número aqui. E eu vou até ser, na verdade, generoso com esse inumerável. Eu vou escolher o número de 200 mil, né? Então vamos imaginar que o exército dos midianitas e amalequitas, que eram dois grupos que estavam juntos, né? Eles formavam 200 mil, que era o inimigo. Lembrando que Gideão tinha 32 mil a seu favor, né? E aí então, qualquer um de nós, né, e mesmo aqueles que são, vamos dizer, profissionais de guerra, né? Talvez já para começar, se fosse anunciado pelo líder da nossa tropa, olha, nós somos 32 mil e o inimigo são 200 mil. Eu acredito que a primeira sensação que aconteceria é de espanto, né? Você que é do lado de Gideão, dizer, olha, nós estamos num número muito inferior, né? E aí, em nome das condições, nós vamos degradar as ações. E às vezes tem muitos que eu falo, não, isso aí já é uma batalha anunciada, né? É uma derrota certa, né? Muitos talvez podem pensar dessa forma. Mas aí o que aconteceu então? Então aí o Gideão, ele fez uma reunião de conselho e falou, olha, vamos fazer aqui, né, vamos planejar como nós vamos entrar nessa luta. Então aí eles fizeram uma reunião de conselho para planejar. E aí então eles chegaram à conclusão. 200 mil inimigos contra 32 mil dos nossos. Então isso dividido vai dar 6,25. Então imagine, eu tenho aqui até para mostrar uma espada. Às vezes quando a gente pega uma espada dessa, tem o poder na mão, né? Mas é algo assim, essa espada ela precisa estar muito bem afiada, né?
E numa conta dessa, imagina, você faz parte do exército de Gideão, e Gideão fala para você, olha, né, pelas nossas contas aqui, o planejamento é que cada um vai ter que dar conta de 6,25 do inimigo. E não pode ser ferido e nem morrer. Porque se você for ferido e morrer, aqueles 6 que você estava lutando vão para cima do outro. E aí começa a aumentar o número de vantagem do inimigo. E aí então você, como um soldado de Gideão, você olha para sua espada, olha para Gideão, e olha para a espada, e olha para Gideão, e aí você diz, tá bom, vou treinar aqui, vou ser um ninja e eu vou dar conta de 6,5. Até para não ficar a coisa cortada, eu dou conta de 7, deixa comigo. Eu já vou treinar, pode deixar. E o exército todo se animou e falou, tá bom, vamos lá, vamos, força aqui que nós temos que vencer. E ok, todo mundo então ficou animado. E aí o que aconteceu? No versículo 2 e 3, então aí Gideão fez a reunião, já planejou e disse, olha, cada um tem que dar conta de 6,5. Aí então, Gideão, ele foi procurar a orientação do Senhor de como eles deveriam fazer da melhor forma. Aí no 2, e disse o Senhor a Gideão, quer dizer, vamos lembrar daquela escritura, segundo 28, 30, quando o Senhor fala que ele dá linha sobre linha, preceito sobre preceito. Nós vamos ver aqui nesse contexto vários momentos em que o Senhor falou com Gideão. Por quê? Porque o Senhor estava linha sobre linha. Então ele mandou o Gideão fazer uma parte do processo, fez, aí ele deu outra parte e assim por diante. E aí o Senhor disse para Gideão, muito é o povo que está contigo. Imagina na hora, você, Gideão, você já tinha planejado, já foi um pouco difícil, desafiador, você convenceu os seus homens de que vocês têm que dar conta de 7. E agora o Senhor está dizendo que, olha, é muito os que estão com você. Os 32 mil é muito. E aí você fala, bom, ok, Senhor, então nós não vamos precisar ir, o Senhor vai mandar um raio lá no meio do inimigo, mas ele ouviu, aí o Senhor disse, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que, aí o Senhor explicou por que era muito, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Que é o famoso GH, né? Glória dos homens, né? Porque se eles ganhassem a batalha com os 32 mil, talvez muitos iriam, na verdade, sair de lá, né? Dizendo, foi pela nossa força, né? Foi por nossa causa, né? E aí eles iam ficar se vangloriando, né? E aí no versículo 3 o Senhor diz agora o que Gideão tinha que fazer, então. Aí então o Senhor diz para ele lá, e agora pois apregou aos ouvidos do povo dizendo, quem for medroso e tímido, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. E aí então o Gideão teve que ir lá e falar, olha, o Senhor falou assim, quem for medroso, tiver a fim de ir na batalha, porque tem que ir para ganhar. Não tem retorno, tem que ir para vencer. Mas quem for medroso, agora é hora de se declarar. Quem não vai perseverar até o fim, é agora que você tem que decidir. E talvez Gideão foi confiante de que talvez 1 ou 2, talvez não iam, mas para sua surpresa, entre os medrosos e os tímidos, voltaram 22 mil e 10 mil ficaram. Aí você fica pensando, né? Aí você olha assim, eu tinha que dar conta de 7. 22 mil foi embora. E agora, o que nós vamos fazer? Então aí, nós vamos ver que novamente Gideão teve que voltar lá e fazer uma reunião de conselho, uma nova reunião de conselho, e reprogramar tudo, planejar tudo outra vez. Aí ele fez a reunião, e aí fizeram a conta. Bom, agora só temos 10 mil do nosso lado. Por isso que eu falei que no versículo 1 não dizia quantos homens o Gideão tinha, mas no versículo 3 ele já revela aqui
que ele anunciou para o exército dele que ele foi medroso e tímido, quer dizer, voltaram 22 mil e só ficou 10 mil. Então ele tinha 32 mil no total. E agora era a hora do teste que eles tinham que fazer. Lembrando que, Gideão tinha sob a sua direção 16 estacas. E 11 estacas fecharam. Ele ficou com 5 estacas. 11 estacas deixaram de existir. E ele ficou com 5 estacas. Né? E aí, o exército, 200 mil, dividido por 10 mil. Então agora o novo plano era, olha, vocês tinham que dar conta de 7, quase 7. Agora cada um de nós vão ter que dar conta de 20. E aí o que normalmente acontece? Em nome das condições, degradamos as ações. E aí é o susto, né? Peraí, mas já tinha até treinado, né, para não morrer, 6 contra 1. Né? E ainda tem um pequenininho lá, que é 6,5, e agora 20 contra 1. Quem é que entra numa luta dessa? Quem é que entra numa guerra sabendo que tem que fazer isso? Você tem que lutar, e você está certo, você está, né, lutando pela liberdade, pela família e tudo mais, mas você sabe que é 20 inimigo anti-família, antidoutrina verdadeira, e você vai ter que ir lá. São 20 contra 1. E o exército, então imagine, eu acredito que alguns, né, talvez fizeram assim, eu vou entregar a minha espada, né? Mas os 10 mil, então, de uma forma lá, Gideão conseguiu convencê-los de que eles deveriam aceitar esse desafio. E aí, então, vamos ver o que aconteceu? No versículo 4 a 6. Então vamos ver o que aconteceu. E aí, uma nova revelação, linha sobre linha. Aí o Senhor disse para Gideão, ainda muito povo há. Se coloca no lugar de Gideão. E você olhando para o Senhor, você fala, bom, Senhor, é brincadeira, não é? Antes já era um desafio. 6 contra 1. Agora 20 contra 1. O senhor está dizendo que é muito? Como que vai ser isso? E aí ele diz, faze-os descer as águas e ali os porei à prova. Aí o senhor falou para ele, olha, segue minhas instruções. É como umas placas aqui, ó. Segue essas instruções, essas regras, que vai dar tudo certo. E Gideão era um homem de fé. E aí então ele fez isso. Ele levou os homens, como o Senhor falou. E aí o Senhor diz lá, e eu os porei à prova para ti. E acontecerá que aquele que quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E aí então, a prova, nesse momento, quando o Senhor falou, leva eles lá perto do rio, que era onde podia se tomar água, né? Aí ele falou, lá eu vou te dizer quem vai ficar e quem você vai ter que mandar embora. Mas aí é um momento da prova. O Senhor não ia dizer para Gideão, olha, o fulano, Beltrano, Ciclano fica e os outros... Não. O Senhor fez uma prova. Ele falou, manda eles tomar água. Aí ele disse assim, e de acordo, né, da maneira que eles tomarem água, é que você vai então identificar quem vai ficar e quem você vai mandar embora. E aí no 5 diz, e fez descer o povo às águas. Então, mais uma vez o Senhor revelou para Gideão, qualquer, então ele não falou, olha, fica observando os homens do lado direito, ele falou qualquer, ou seja, eles têm a livre escolha. Qualquer que lamber as águas com sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. E também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber, esse você vai colocar à parte. Então vocês estão vendo aí na foto, né? Aqueles que se ajoelharam ou que se apoiaram e lamberam a água como o cão, né? Como ele diz, ou aqueles que pegaram a água e levaram a mão, mas agachados, né? Esse você vai pôr à parte.
E aí no 6 diz, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber a água. Então esse todo o restante é o que ia sair. E quantos ficaram então? Que é esse único que nós estamos vendo na foto aqui, que ele está de pé, mas veja, ele está de pé tomando água, mas ele está atento, ele está olhando, né? Porque se vier o inimigo, ele está pronto, ele pega a espada dele e fala, é agora é a hora, tem que estar, já estou pronto, né? Então ele não descuidou, apesar que ele precisava tomar água também, mas ele não se ajoelhou. Os outros estão à mercê do inimigo, se o inimigo chegasse lá, né, ia levar uma vantagem, né, para derrotá-los. Mas esse de pé, olhando, atento, né, e é isso que nós temos que estar no Evangelho, com os padrões elevados, atento. Às vezes nós precisamos fazer as coisas no mundo, né, trabalhar, estudar e tudo, e bebendo, vamos dizer, a água da vida, né, simbolicamente, mas atentos ao quê? Aos ataques espirituais. Hoje, como nós vimos naquela escritura de Paulo, qual é o tipo de guerra que nós estamos hoje? É uma guerra espiritual, é uma guerra contra a família, é uma guerra contra os princípios e padrões elevados, né? É a doutrina hoje que ensinam de uma forma como se fosse natural, a doutrina de gêneros, né? E que o Senhor estabeleceu, na verdade, as famílias desde a fundação, desde a criação do mundo. Que nós já vimos em algumas aulas, Adão e Eva foram criados e foi de uma forma intencional da parte de Deus que já se, na verdade, estabelecesse a família. E não quer dizer que a lei dos homens, os homens aprovam certas leis, isso não quer dizer que Deus, ele aprova essas leis. Se ela está desalinhada com os mandamentos ou com aquilo que o Senhor determinou, que é o que vai nos levar à presença ou de volta à sua presença, então algumas leis dos homens, a gente sabe que não estão alinhadas com a visão de Deus ou com o desejo de Deus. Mas acontece. E aí, os únicos que fizeram esse mesmo gesto, como nós estamos vendo na foto, levaram atentos, foram 300 homens. E eu acredito que Gideão aqui, lembra ele quanto eles tinham aqui? Eles tinham 10 mil, lembra? 10 mil ficaram. E só 300 é que se qualificaram para continuar, como o senhor falou. Aqueles que fizerem desse jeito, você vai pôr a parte. Aqueles que fizerem desse jeito é que vão ficar. E só 300 fizeram aquilo alinhado ao que o Senhor disse para Gideão. Talvez Gideão falou, puxa, por que 9.700 não fizeram alinhados? Só 300 é que eu precisaria mandar embora. Mas não foi assim. E aí então ele tinha agora 300 homens para lutar contra 200 mil. Então é natural o espanto, né? E agora só tinham 300. Vamos ver o versículo 7. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que todo o restante do povo se vá cada um ao seu lugar. Ele falou, olha, é esses 300 que eu quero, que estão atentos, com certeza vão ser obedientes, com exatidão, a todas as instruções que vão ser dadas para se vencer a guerra. Mas algo interessante que o Senhor falou no 7, ele falou assim, e eu vos livrarei. Lembra lá que o Senhor falou, eu lutarei contra aqueles que lutarem contra ti. Gideão acreditava e sabia disso. E aí o que aconteceu então? Mais um espanto, né? Talvez mesmo aqueles 300, falar, e agora, né? Era contra 20. Agora nós temos que outra vez fazer uma reunião do conselho, sentar e ver agora, bom, o que nós vamos fazer agora? Então, claro que eles fizeram uma nova reunião de conselho, né? E aí, o que deu o resultado aqui? 200 mil dividido por 300 deu 666. É até um número interessante, né? Talvez alguns vão pensar, quem é um besta de entrar numa guerra dessa? 666. E aí, então, aí caiu a ficha e falou assim, só vão ter que dar conta de 666 inimigos. Eles não precisavam nem sair do lugar, era só jogar a espada
que uma ia me acertar, não tinha jeito. Eles podiam até fazer uma roda, me cercar, eu podia pegar alguns próximos, mas eles só jogando a espada em cima de mim já ia me ferir ou até me matar. 666. Eu tenho que dar conta de 666. Mas a palavra-chave no versículo 7 foi que o Senhor falou: eu vos livrarei. Então, de alguma maneira, esses 300, o Gideão, eles tinham que acreditar de que algo que eles não estavam vendo, eles não sabiam como ia acontecer, mas que Deus fez a promessa que ia livrá-los. Como ele diz: eu vou lutar contra aqueles que lutam contra ti. E aí então, talvez para alguns ainda, mesmo, vamos lá, incentivado, né? Em nome das condições, degradamos as ações. E aí o Senhor falou: eu lutarei contra os que lutarem contra ti. Se nós somos nos colocar no lugar deles, né? É que nós estamos lendo a história, a gente já sabe, eu já sei o final da história, aqueles que conhecem a história já sabem o final, mas se nós estivéssemos lá, né? Será que nós vamos ser tão firmes, né? A ponto de dizer: não, o Senhor falou, vamos lá, essa é a fé, né? E aí então no versículo 8 a 14, o que aconteceu? E o povo tomou à sua mão a provisão e as buzinas, e Gideão enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve. Então ele falou: podem ir embora vocês, e os outros ficaram, os 300. No 9, sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, né? Porque muito provavelmente o Senhor viu, talvez assim, eles estavam desenvolvendo, alguns até desenvolvendo essa fé, mas estavam lá, né? Vamos lá, nós somos os escolhidos 300 para defender, e nós vamos defender mesmo que custe a nossa vida. Mas o Senhor muito provavelmente conhecia o coração de cada um. E aí então no 9 o Senhor disse para Gideão, mais uma revelação, linha sobre linha. Ele falou assim: olha, levanta-te e desce ao acampamento, porque eu dei na tua mão. Então ele estava lá dormindo, talvez descansando, porque ele estava pensando lá, afiando a espada, mais na ponta, né? E afiando aqui, afiando ali. O Senhor falou: levanta-te, vai até o acampamento inimigo ou perto. E aí o Senhor diz lá no 10, e se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao acampamento. Ele falou: então pega o seu companheiro aí, o Purá, e vai junto com ele. São dois que vão testemunhar o que vai acontecer lá. E aí no 11 o Senhor falou para ele: e ouvirás o que diz o inimigo, né? Então se fortalecerão as tuas mãos. Então ele pediu não só para Gideão, mas levar mais um, porque a gente sabe que pela boca de um, né, de 2 ou 3 pessoas, toda a verdade, né? E descerás ao acampamento. Então desceu ele com seu moço Purá até o posto avançado das sentinelas que estavam no acampamento. Então eles, de uma certa forma escondidos, né, foram lá, escondidos, olhando, e eles estavam vendo lá o enorme acampamento do inimigo, e eles estavam vendo 2 sentinelas conversando. E aí diz lá no 12, bom, no 12 é o que nós vimos lá, dizendo que eles confirmaram aquele que eles já sabiam, né, que eram inumeráveis o inimigo. No 13, chegando pois Gideão, eis que estava contando o homem a seu companheiro. Então aqueles 2 sentinelas inimigos, um estava conversando com ele, estava contando para o outro um sonho que ele teve. E ele disse: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rolou pelo acampamento dos midianitas, e chegou até a tenda e deu de encontro a ela, de modo que ela caiu e a virou de cima para baixo, e a tenda ficou caída ou abatida. Então o inimigo, contando o sonho para o amigo, falou: olha, eu sonhei essa noite aqui que um pão de cevada rolou aqui e destruiu todo o acampamento, e nós morremos, né? E sem lutar, né? No 14, e respondeu seu companheiro. Aí o companheiro dele, ouvindo o sonho, ele disse para o amigo: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita? Ele falou: será que não é o Gideão que nós vamos lutar contra ele? Que ele representa esse pão de cevada que vai rolar em cima de nós e nós vamos perder essa guerra? E Deus deu na sua mão os midianitas e todo esse acampamento. E no 15, sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e da sua explicação, prostrou-se para adorar
e retornou ao acampamento de Israel. Então, quando ele ouviu isso, então, ele então se ajoelhou para agradecer a Deus e provavelmente ele mesmo com a espada na mão, ele, yes, que bom ouvir isso, né? Só que agora tinha um desafio. Ele tinha que voltar no acampamento com um amigo que foi com ele, companheiro, Purá, e contar para eles o que eles ouviram, aqueles sentinelas falarem, e convencer eles de que, olha, Deus realmente deu nas nossas mãos. É 666 para cada um. Não sei o que vai acontecer, mas é o que nós vamos ter que fazer. E aí ele tem que voltar para o acampamento para fazer isso. E aí então, disse, e levantai-vos, porque o Senhor deu o acampamento dos Midianitas nas nossas mãos. Então ele voltou lá para o acampamento, né? Ele reuniu outra vez e ele contou, ele e o Purá contaram, nós fomos lá, e o sentinela contou isso, e o outro até falou, olha, né, será que não é o Deus de Israel que está dando os Midianitas, a Amalequita nas mãos do Gideão, né? E nós vamos perecer aqui. E aí então eles contaram isso para os homens, né? Então lá no 16 ele diz, então repartiu os 300 homens, ele repartiu em 3 esquadrões de 100, né? E deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas acesas. Então aí ele deu as buzinas que eles iam para tocar lá e a tocha que eles iam acender lá. Observaram uma coisa aqui? Buzina, ou a trombeta, e a tocha que eles iam acender lá. E a espada. Eu vou dar buzinada na cabeça do inimigo, ou vou queimar eles com essa tocha? Mas essas foram as armas que eles receberam. E aí vamos ver lá o que aconteceu no 16, ou melhor, 17, né? E aí então, lembrando, né, que aí eles fizeram a conta, ó, 666, e talvez alguns perguntaram, irmão, mas e... Tá bom, eu tô aqui com a trombeta, a tocha, mas e a espada? O que vai... Eu já sei que eu não vou levar muita vantagem, mas a única arma que eu me asseguro com ela é essa daqui, não essas. Mas lembra que o Senhor falou? Eu lutarei contra aqueles que lutarem contra ti. E eles então foram para a batalha. Aí vamos ver o que aconteceu lá no 17. E aí no 17 diz, e disse-lhes. Agora vem um princípio aqui muito, muito bom e aplicável. Nós podemos aplicar ele para os líderes da igreja, nós podemos aplicar ele para os pais. Nós falamos nos vídeos anteriores, que vocês viram lá, o vídeo intitulado Pais Bons, Filhos Semelhantes. E podemos aplicar em todas as áreas que nós pudermos. Então vamos ver o que Gideão falou para eles no versículo 17. Ele disse assim, olhai para mim e fazei como eu fizer. Isso é líder, né? É o líder dizer assim, ó, olha para mim e faz como eu vou fazer. Não é aquilo que eu já falei em alguns vídeos, né? O líder que empurra, mas é o líder que já está lá. Se o líder ele quer ensinar os jovens, os membros, quer ser o exemplo, olha, nós temos que estudar a escritura diariamente. Então o líder vai ter que dizer lá, estude as escrituras como eu estudo. Olhe para mim e faça como eu faço. Então, eles olhando para Gideão, e como Gideão falou, olhar para mim e vocês vão fazer exatamente o que eu fizer. São instruções que eles deveriam seguir com exatidão. E aí lá no 18, ele explicou como seria isso, ou melhor, ainda encerrando o 17, e eis que chegando ao extremo do acampamento, será que como eu fizer assim, né, na verdade fareis vós. E aí ele explicou, tocando eu a buzina, ele ia tocar a buzina, e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis. Ele falou, quando eu pegar na buzina e tocar, vocês também vão fazer isso, vocês vão tocar. A buzina na mão direita e a tocha acesa na mão esquerda. E aí diz, e a buzina ao redor de todo o acampamento. Então,
Vamos lembrar que o inimigo, eles estavam num vale, né? Era um buraco, um vale é um buraco enorme, mas imagina, um vale enorme, né? Eram inumeráveis, né? O número dos inimigos. Nós demos aqui um número, na verdade, simbólico, 200 mil, para podermos entender, né? Como eles iriam imaginar ou eles iam, né, se planejar para a guerra. E aí então, ele lembra que ele dividiu, na verdade, os 300 homens em 3 grupos de 100. Cada um ia ficar numa ponta do vale. E aí ele disse assim, então na hora que eu tocar a buzina e mexer aqui a tocha com fogo, aí ele diz assim, e aí nós vamos dizer bem alto, né? Vamos tocar a buzina e a tocha e vamos dizer bem alto, pelo Senhor e por Gideão. Então aí nós vamos ver o que aconteceu, do 19 ao 21. Aí eles foram lá, se colocaram na posição, e aí diz lá no 19, e chegaram, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, ao extremo do acampamento, ao princípio da vigília da meia-noite. A vigília da meia-noite, naquele tempo, era contada, era das 10 da noite às 2 horas da manhã. Então eles chegaram nesse momento que havia, né, para quem já foi militar sabe, tem um grupo de militares quando estão de serviço, alguns dormem e os outros ficam de vigia. Então depois eles mudam o turno, aqueles que estavam de vigia vão dormir, os que estavam dormindo vêm para vigiar. Então essa era a vigília que estava lá, que era a vigília das 10 da noite às 2, né, da manhã. E havendo-se já posto as guardas e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos, as tochas. E aí começou, então Gideão começou, lembra que ele falou? Olhe para mim, e como eu fizer vocês vão fazer. Ele tocou e começou, e todos os 300 fizeram isso. Imagine um vale, que é um buraco, e você com as buzinas, o vale normalmente ele faz um eco, né? Com a buzina e lá em cima as tochas, todos divididos, né? Cercando o vale, e aquele eco todo dentro do vale com as buzinas e eles gritando bem alto, pelo Senhor e por Gideão. Então, imagine a situação do inimigo, né? Estava dormindo, alguns de vigia, e aí vamos ver o que aconteceu lá. No 20, assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, que tinham na sua mão esquerda, e a tocha acesa, e na sua mão direita a buzina, que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Foi eles seguiram exatamente, foram obedientes com exatidão às instruções de Gideão. E aí o que aconteceu? E ficou cada um no seu lugar, então nenhum deles dos 300 saiu do lugar, só ficou fazendo aquilo que Gideão falou, olhe para mim e faça o que eu fizer. Se Gideão saísse do lugar para fazer alguma coisa, eles iam atrás, mas Gideão ficou no lugar, eles ficaram no lugar. Aqui é uma lição também. Lembra que nós falamos na aula passada sobre o corpo, né? O corpo é uma organização que a orelha não pode dizer que não precisa da boca, a boca não pode dizer que não precisa do pé e assim por diante, para que tudo funcione. E cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar é cada um no seu chamado. Às vezes numa ala, a gente sabe que tem vários chamados. E a ala vai funcionar muito bem se cada um ficar no seu lugar. E não tem o chamado mais importante do que o outro. É que cada um precisa fazer a sua parte para que tudo possa correr bem. Na família, da mesma forma, cada um fica no seu lugar, como pai, como mãe, como filho, não é? E para que a família toda possa andar bem também. E aí então nós vamos ver o que aconteceu aqui para encerrar. Quando eles fizeram isso, imagine aquele eco todo no vale, aí imagine a situação. Aí diz lá, no 22, e tocando, pois, os 300 das buzinas, o Senhor voltou a espada de um contra o outro, e isto em todo o acampamento. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-Meloá, e acima de uma outra cidade chamada Taut. Então, eles não precisaram fazer nada. O próprio exército inimigo, ele achou que o exército de Gideão já estava lá dentro, matando eles. Então aquelas buzinas assustou eles, aquelas lanternas, eles achavam que o inimigo já estava lá dentro. E eles começaram a se matar entre eles mesmo, começaram a lutar entre eles achando que era o inimigo que já estava lá. Então lembra que o Senhor havia prometido? Eu vou lutar contra aqueles que lutarem contra ti.
né? E no 23, então, os homens de Israel, Naftali, de Áser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Aí então o Gideão falou para eles, ó, pode ir lá atrás dos líderes lá, né, deles, porque eles começaram a correr, eles fugiram, né, achando que o inimigo já estava lá e que pegaram eles, na verdade, de uma certa forma, desprevenidos, né? Então aí diz, se for continuar aqui do 24 até o último versículo 25, nós vamos ver que então eles foram lá e mataram a todos, alguns conseguiram fugir, outros não. Então vamos lembrar que a princípio alguns, né, haviam de, em nome das condições, degradamos as ações. E agora, a partir desse momento, esses 300, eles não iam poder de forma nenhuma dizer que foram eles que venceram. Porque no corpo a corpo eles não iam ter chance. Era 666 contra 1. Mas agora, em nome das condições, não degradamos mais as ações. Por isso que nós temos que ter fé. Às vezes, nem sempre uma espada na mão é o do vencedor. Então, vamos lembrar lá da Escritura, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que possamos, individualmente, em família, lutar contra esses principados e os príncipes do mundo. São aqueles que fazem as leis contra Deus, contra os mandamentos de Deus, desalinhado totalmente de Deus. E o Senhor fala, e Ele prometeu, eu lutarei contra os que lutarem contra ti. Que possamos acreditar de verdade nisso. E lógico que é diferente para cada um de nós, né? A maneira como isso pode acontecer. Os nossos desafios, as nossas lutas e guerras são diferentes, mas o Deus é o mesmo, com o mesmo poder, ajudando de forma idêntica a cada um de nós que precisarmos. E nem vamos precisar pegar em armas. Que possamos ter aprendido alguns princípios aqui, que possamos realmente pensar e identificar como eu posso aplicar isso na minha vida. Que façamos o melhor com isso. Eu espero que isso possa ajudá-los. Na segunda parte dessa lição, nós vamos aprender e vamos continuar a falar de um dos filhos de Gideão, que era um jovem, lembra lá? Pais bons, filhos semelhantes. E nós vamos ver uma outra história, um contexto interessante, e com um filho de Gideão. Então, até a próxima aula.